Porque é um assunto que é uma torre de Babel, porque você tem diferentes perspectivas, você tem uns chamando de transtorno, outros falam de personalidade, outros falam de diversos tipos de personalidade, outros falam de estruturas clínicas, outros falam de contínuo, de integração de personalidade. Então você tem algumas variações. Então nem sempre é fácil falar por essa via. Porém, eu acho que é um assunto, quando é difícil, você tem que justamente ir para cima dele e insistir e tentar falar dele. É assim que as coisas funcionam. E aí o que eu bolei aqui? Eu separei 3 semanas para falar sobre diagnóstico, mas trabalhar em 3 perspectivas diferentes. 3 perspectivas que eu sempre trabalho e eu fico confortável de transitar por elas. Que é a seguinte: esta semana aqui eu estou fazendo a questão diagnóstica numa perspectiva psicodinâmica. Na semana que vem eu vou fazer uma perspectiva winnicottiana. Muita gente me pediu, apesar de eu ter vários vídeos de Winnicott, as pessoas ainda me pedem para fazer algumas coisas. Vou fazer uma semana falando sobre a questão diagnóstica na perspectiva de Winnicott. E daí na última semana de julho eu vou fazer a questão diagnóstica na perspectiva lacaniana. Então são 3 pontos de vista diferentes. De Winnicott ainda cabe na perspectiva psicodinâmica. Mas a perspectiva lacaniana não cabe na psicodinâmica, são clínicas bem diferentes, propostas bem diferentes, e por isso que lá no meu folderzinho chamando as pessoas, eu coloquei indicado para psicólogos, psicanalistas, estudantes e psicanalistas exceto os lacanianos, de forma alguma rejeitando que apareçam, que estejam presentes, até porque sou um, mas porque o que eu vou trazer, a visão que eu trago aqui, não é uma visão que o Lacan concordasse, é uma visão que era criticada por Lacan, mas não é porque ele critica que não pode ser usada. Tanto é que eu estou bolando aí um curso novo chamado da psicoterapia à psicanálise, justamente parte daí. E eu sei, por conta de muitos anos dando curso, Manual da Psicoterapia, ou me formei agora, cursos de o pessoal começar a entrar na clínica, ou quem nunca clinicou, começar a clinicar. Tem pessoas que são formadas, têm diploma de psicologia e nunca clinicaram, porque tiveram medo, receio, tiveram problemas, e aí essas pessoas me procuravam para ajudá-las a entrar na clínica, começar a clinicar. Pessoas quiseram fazer isso, e esse caminho via psicodinâmica eu sempre acho um caminho muito recomendável, porque ele é muito seguro de se trabalhar, não que não tenha suas dificuldades e não que não tenha segurança nas outras, mas é que a psicodinâmica, pelo menos a forma que eu estudo e transmito, olá pessoal de Búzios aí, Andréa, e a forma que eu transmito, eu acho que é de uma forma organizada, que eu recebo esse feedback dos psicólogos, dos psicanalistas, fala, puxa, me deu uma baita segurança seguir por aí. Então, quando eu falo da psicodinâmica, estou dizendo que é uma psicologia ou uma psiquiatria que ela utiliza elementos da psicanálise. Então, utiliza, por exemplo, noção de inconsciente, noção de resistência, noção de transferência, contra-transferência e etc. Por que não chamar isso de psicanálise? Porque não é exatamente a psicanálise, porque tem concepção de sujeito diferente, o que a psicanálise tem, pelo menos lacaniana, do que a psicologia psicodinâmica tem, e porque, do ponto de vista lacaniano, como eu falei na última semana, você tem um caráter que acaba sendo muito adaptacionista, coisa que o Lacan foi muito contra, e isso é interessante, também eu falei na última semana, porque o Foucault, ele tem uma crítica, a psicanálise, dizendo que a psicanálise ela entra a serviço da família, de curar a pessoa e trazer de volta para o seio familiar, mas ele põe que o Lacan é aquele que conseguiu, de alguma forma, romper com isso. Mas esse é assunto para a terceira semana aqui. Para hoje, a psicodinâmica, maravilhosa, Adriano aí, professor também de psicodinâmica, amigo meu, e a psicodinâmica tem essa visão. O que eu trouxe para vocês desde segunda-feira é o seguinte, que eu acho que uma forma bem legal de você começar a pensar em diagnóstico, ou ainda você já pense isso, mas para você organizar a ideia de diagnóstico, é você pensar nos diferentes tipos de personalidade. E eu falei para vocês, tem autores que chamam de personalidades, tem autores que chamam de transtornos. Por exemplo, um cara chamado Gabbard, que eu sempre dou curso desse cara, dos livros desse cara, ele é um cara que é da psiquiatria, ele tem um livro chamado Psiquiatria Psicodinâmica. E nesse, o que ele faz? Ele pega o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais,
e ele faz uma leitura psicodinâmica, ou seja, uma psiquiatria com elementos da psicanálise para ler os transtornos, eixo 1 e eixo 2, transtornos de alimentação, transtornos, enfim, afetivos e transtornos do eixo 2, transtornos da personalidade. E quando ele fala dos transtornos da personalidade, eu acho muito clara a divisão que ele coloca, que isso está no DSM, inclusive. Isso, se você pegar o livro do Dal Galahondo, ele também vai fazer essa divisão, que primeiramente é dividir em 3 grandes grupos, grupos A, grupo B e grupo C, que tem características gerais que ajuda demais na clínica se você tem esse conhecimento. Volto a falar, esse conhecimento não serve para você enquadrar uma pessoa. Eu sou completamente contra atender transtornos ou sintomas. Como é que eu atendo um borderline? Por mais que às vezes eu faça uma postagem fazendo isso, que é uma coisa assim, uma postagem que tem que ser uma coisa rápida, mas eu nunca atendo um borderline. Uma pessoa que se chega se intitulando ou intitulada borderline, não me interessa a descrição, o que tem ali nos manuais, me interessa o que a pessoa conta dela, o que ela conta do seu sofrimento, o que ela conta da sua forma de ser borderline. Isso é que importa. Então, quando eu pego a questão diagnóstica, esses grupos A, B e C, por exemplo, é muito mais para saber um pouco mais do estilo, de algumas características, e também para me ajudar a orientar nos melhores tipos de intervenção. Os melhores tipos de intervenção que serão eficazes. Então eu falava, por exemplo, ontem, né? Ontem eu estava falando sobre organização neurótica. Organização neurótica são relações triádicas, são pessoas, né? Pensando aqui no nosso linguajar psi, são pessoas inteiras, são pessoas que lidam com ambivalência, são pessoas que lidam com situações e pessoas totais, são pessoas que tiveram seu narcisismo possibilitado, são pessoas que passaram por uma experiência de ferida narcísica e elas sofrem disso, elas sofrem das suas frustrações, elas sofrem com seus desejos e ao mesmo tempo autoproibições de desejo. Então tem aquela divisão psíquica, porque eu tanto quero isso, mas eu tenho medo da retaliação, enfim, uma porção de coisas. E eu trouxe para vocês ontem, por exemplo, que do ponto de vista do self, que é o si mesmo, né, a pessoa ela pode passar por uma frustração e ainda assim ela não se desorganizar. Ela vai sentir os efeitos de uma frustração, mas não significa que isso vai impedi-la de alguma coisa ou vai deixar ela desestruturada, não integrada ao ponto de não conseguir dar continuidade. E tem pessoas que têm essa dificuldade. Pois bem, quando eu pego a ideia do diagnóstico, não é porque eu quero colocar essa pessoa, esse aqui então é tal coisa, esse é aquele, então eu vou tratar o borderline aqui, eu vou tratar o outro aqui de tal maneira. Não, é muito mais assim, bom, se essa pessoa tem essas características de uma organização borderline, por exemplo, eu sei que quando eu fazer uma intervenção, eu sei que o silêncio vai ter efeitos diferentes do silêncio na pessoa de organização neurótica. O silêncio para o neurótico é ótimo, produz angústia, faz a pessoa falar, faz a pessoa se interrogar, faz a pessoa, enfim, funciona muito bem. Agora, o silêncio para uma pessoa numa organização borderline ou numa organização psicótica, pensar numa pessoa, numa perspectiva paranoide, o silêncio, né, paranoide numa organização psicótica, pode ser uma coisa que vai aumentar em muita persecutoriedade e o analista vai acabar sendo mais uma pessoa, um elemento persecutório, né? Como ela colocou aqui, né? Mais para saber o que não fazer do que sobre o que fazer. Eu sempre falo isso, que é muito mais para você, não é tanto o que você tem que fazer, mas evita fazer tal coisa. Então, se você sabe que uma pessoa que com um silêncio, isso a destrói de alguma forma, deixa numa angústia gigantesca, você não vai usar isso, você pode evitar. Então ontem eu falava sobre organização de personalidade dentro dessa perspectiva neurótica, e aí eu vou estar falando para vocês, quando eu falo do DSM, o que o Gabbard faz, por exemplo, ele pega os 3 grandes grupos do eixo 2, A, B e C, e põe os quesitos persecutórios no primeiro, e aí eu vou ter lá o paranoide, esquizoide, esquizotípico, grupo B, características gerais, dramáticos, manipuladores, aí eu tenho lá o borderline como o transtorno, tenho o narcisista, eu tenho o antissocial e o histriônico, e aí o grupo C, eu tenho pessoas inibidas ansiosas, e eu tenho lá obsessivo, evitante e dependente.
Então, beleza. Isso é uma forma, e tem gente que reclama, nossa, que absurdo, a psiquiatria divide dessa maneira. Usa isso para você não está usando para fechar a pessoa em nada, você está usando isso para ter uma certa orientação sobre a qualidade das suas intervenções, sobre o estilo de intervenção. Né? E aí tem uma coisa bacana, que ele faz essa descrição, o Gabbard, a partir do DSM, e aí você tem outros livros, como por exemplo, o livro da Nancy McWilliams, chamado Diagnóstico Psicanalítico, que ela traz esses vários transtornos, mas não chama de transtorno, chama de tipos de personalidade, e acrescenta ainda alguns, né, o depressivo, e põe lá o masoquista, e eu falei para vocês ontem que eu prefiro pensar muito mais, tanto a questão depressiva quanto masoquista, dentro da questão do investimento libidinal. Mas tudo isso está na aula de ontem, eu já falei. Então agora, para chegar no que é a organização borderline, por quê? Qual que é a ideia? Dentro dessa perspectiva de passar por essas várias personalidades, existe um autor, que eu comentei ontem, chamado Otto Kemberg, em que ele é um dos caras, assim, dos maiores estudiosos sobre a questão borderline, e ele não só dá importância ao quadro borderline, como ele coloca como sendo uma das estruturas. Assim como nós pensamos em Lacan e Freud, neurose, psicose e perversão, a perspectiva que o Kemberg coloca, eu teria a neurose, o borderline e a psicose. Mas nesse caso aqui, não para pensar simplesmente como uma estrutura e outra, mas como modos de organização. O que isso quer dizer? E eu falei isso na primeira aula dessa série. Quer dizer que eu posso ter uma pessoa paranoide, por exemplo. Paranoide está no grupo A, esquisitos e persecutórios, ok. Mas uma pessoa paranoide, grupo A, que tem uma organização neurótica, ela tem a sua persecutoriedade, porém, por conta de ter um eu inteiro, de ter uma relação objetal inteiro com objeto inteiro, ter uma questão com o terceiro, ela consegue atribuir essa persecutoriedade, essa ameaça do outro, mas ela consegue se implicar do tipo, mas talvez seja uma coisa minha. Talvez eu esteja construindo isso. Ela consegue ter essa distinção, eu e o outro. Ela consegue dizer assim que não é o... Eu sinto... A pessoa diz assim, isso eu escuto de paciente. Eu sei que o outro não está me fazendo mal, mas eu sinto como se ele estivesse fazendo mal. Eu sei que isso tem a ver com a minha interpretação. Então, essa capacidade de se aperceber, essa capacidade de se incluir, eu tenho um quadro que é paranoide, porém, nesse tipo de organização, que é uma organização neurótica, que vai possibilitar intervenções muito diferentes do que uma pessoa paranoide numa organização borderline ou numa organização psicótica. Se for pensar nesses outros dois, principalmente no psicótico, a questão da ameaça externa vai ser cada vez mais externa e não vai ter esse reconhecimento dessa ameaça da pessoa se implicando nisso. Então, assim, eu sinto a ameaça do outro, eu sei que o outro me oferece algum risco, que a paranoia vai pensar nisso, mas diferentemente da organização neurótica que se implica que talvez eu esteja pensando isso, talvez eu esteja criando isso, nessa perspectiva não tem essa autopercepção, e sim, assim, é uma ameaça externa, eu só consigo perceber como alguma coisa vinda de fora. Então, são esses detalhes que esse autor que eu falei para vocês, o Otto Kemberg, ele traz como uma contribuição, porque você vai perceber, por exemplo, quando você pega o DSM, você tem lá no grupo B, originalmente você tinha os histéricos, histéricas. Só que você vai lá hoje, você tem histriônicos, não mais histéricos ou histéricas. Ok. Se você usa esse raciocínio do Kemberg, você vai pegar essa ideia de organização. Se eu pensar no histérico numa organização borderline, por exemplo, se aproxima muito do histriônico. Entende? Então eu posso pensar histeria numa organização borderline, eu tenho lá o histriônico. Então, dessa forma, fica uma coisa bem interessante de se fazer, porque você consegue perceber que todos esses tipos de personalidade pode ter uma organização maior, uma organização triática, pode ter uma organização mais intermediária diática e pode ter uma precariedade na estruturação de um eu ainda, de uma unidade ainda. Então, olha quanta coisa dá para tirar daqui.
E aí ontem eu falava sobre algumas características dessa organização neurótica e hoje eu falo um pouco da organização borderline que nós temos pela frente. Então, e falei para vocês que é uma das coisas mais úteis que tem, que eu sempre falo, é um dos caminhos, geralmente começa por aí. Falei para vocês ontem, vocês precisam dominar o assunto mecanismos de defesa do ego. Mais uma vez, eu não chamei os lacanianos, porque os lacanianos vão criticar isso. Mas, se você não é, e você está na psicodinâmica, na psicologia do ego, você está até nas relações objetais, mecanismos de defesa é muito bem-vindo. E por que é muito interessante? Por quê? Eu falo para as pessoas quando vão atender, as pessoas têm lá seus pontos de ansiedade, e esses pontos de ansiedade marcam ali que alguma coisa incomoda, alguma coisa não consegue ser dita, não consegue ser expressada, pensada, etc. Onde tem esses pontos de ansiedade, tem uma distinção também a se fazer, mas só rapidamente, né? Angústia seria uma coisa maior, assim, mais amorfa, né? Mais anterior. É uma grande angústia e eu posso pensar nas angústias específicas como pontos de ansiedade. Então, a angústia, essa coisa gigantesca, mas os pontos específicos que eu vou chamar de ansiedade, quando a pessoa se sente ansiosa nesses pontos, ela se sente ameaçada. E é então o que o ego faz nessa perspectiva? Vai utilizar defesas para conseguir manter a integridade, para não sucumbir aos pontos de ansiedade, à ansiedade. Beleza, então a ideia é passar por essa via. E aí eu falei para vocês que ontem, e falo mais uma vez, por que é tão importante o mecanismo de defesa? Por quê? Eu vou ter, quando eu escuto uma pessoa, eu vou escutar as várias defesas que ela usa. Todo mundo usa várias defesas, todo mundo. E eu tenho defesas que são mais maduras, eu tenho defesas que são mais primitivas. Então uma defesa primitiva clássica é precisar cindir o objeto em bons e maus, sabe assim? Aquelas pessoas que falam assim, para mim é assim, ou eu gosto e gosto, ou eu odeio e odeio. Se vangloriando, não tem nada de se vangloriar nisso. Na verdade, mostra, desse ponto de vista, uma falta de capacidade de lidar com ambivalências. E eu tenho defesas mais maduras, tipo a sublimação, o humor. Só que nós utilizamos várias defesas, em várias situações. E um clínico, e eu falo, comecem por aí, vai escutar o repertório de defesas. O que é o repertório? Sabe a playlist que você tem no Spotify? É a playlist de defesas. Aqui na minha playlist eu tenho, deixa eu ver aqui, nossa, eu tenho sublimação, beleza, eu tenho racionalização, eu tenho formação reativa, eu tenho introjeção, eu tenho, sei lá, X. Pô, bacana, então eu tenho essas defesas aqui. Aí outra listinha, eu tenho cisão, eu tenho projeção, eu tenho ali identificação projetiva, bom, é um outro repertório. Nessa perspectiva, se eu olho para isso, eu sei que uma pessoa, nessa perspectiva da psicologia do ego e das defesas, nessa perspectiva, eu sei que uma pessoa que tem essa playlist só de defesas primitivas, está chamando atenção para uma menor integração egóica, para uma maior fragilidade egóica, certo? Então assim, a organização não vai ser neurótica, tá? Mais ou para borderline ou para psicótica, beleza. E se a pessoa tem defesas muito maduras, a playlist dela é madura, provavelmente está numa organização mais neurótica, beleza. Essa é a ideia. Isso é muito legal porque você consegue, nas entrevistas com uma pessoa que você vai atender, localizar essas defesas, os pontos de ansiedade, as defesas, e aí você vai experimentar intervenções. Então, se você percebeu que a pessoa ela só consegue ver o lado de uma coisa e não o outro, ela faz essa cisão, ela projeta, etc. e tal, você sabe que as suas intervenções, se você usar um duplo sentido, não rola duplo sentido com a pessoa. Ela não vai sacar, né, que esse duplo sentido é bacana para te fazer pensar. Vai soar como uma ameaça, por exemplo. Agora, esse duplo sentido com a pessoa de organização neurótica vai ser muito bom, porque vai movimentar de alguma forma, vai trazer interrogações. Então, isso vai te trazer uma segurança maior para suas intervenções. Além disso, quando você tem o repertório de defesas, você consegue, dentro dessa perspectiva que eu estou falando, a psicologia do ego, as relações objetais cabe também, você tem uma pessoa quando chega no processo, inicia o repertório que ela usa e você pode verificar ao longo do tempo do processo a modificação, a ampliação e o alcance de defesas mais maduras. Essa é a ideia.
Claro que tem uns absurdos, eu já vi uma vez uma pessoa, um coaching, não sei se é psicólogo também, que ele ensina, ele prepara executivos a terem defesas mais maduras. Assim, enfim, é absurdo, não tem nada a ver porque não é uma coisa que você aprende. Né? Se você está fazendo isso, você só está usando racionalização para tudo. E quando eu falo de pessoas que usam defesas mais primitivas, é que elas não têm condições de usar mais maduras. Então não adianta você ensinar para elas ter defesas mais maduras que não funciona para nada. Por que eu estou começando pela questão das defesas? Porque é por aí o ponto principal para você sacar se você está diante de uma organização borderline. Então veja só, uma das características mais marcantes das pessoas com organização de personalidade borderline é o uso de defesas primitivas. Devido à sua dependência de operações globais e arcaicas, então o que a pessoa usa principalmente? Negação. Negação, gente, é uma defesa que nós usamos em qualquer situação de desastre, por exemplo. Bateram no seu carro, a primeira coisa que você fala, não, você está mentindo, né? Olha, fulano de tal morreu. Não, não é possível. Primeira coisa que você faz. É interessante enxergar que todas as defesas, elas surgem de maneira adaptativa, ela tem lá a sua vertente saudável do dia a dia, né? Mas você tem a versão que já caracteriza uma defesa, já às vezes com características patológicas ou que complicam uma situação, uma relação. Por exemplo, ser empático é uma coisa, mas pode ser que você seja projetivo pra caramba, uma pessoa. Então, você tem a mesma base de formação, mais uma empatia do dia a dia. O que ela está querendo dizer, eu senti o que ela quer dizer, é isso. Isso é uma coisa. Mas também a base da projeção. Você está pensando algo de mim, você está pensando tal coisa de tal coisa. Você faz essa inferência. Uma inferência no nível brando, eu estou falando de uma inferência... De nível brando, eu estou falando de alguma coisa da empatia, que é algo bacana para o dia a dia. Agora, se eu estou falando de uma coisa exagerada, aquela coisa assim que eu não me reconheço, não reconheço esses defeitos ou características e só coloco no outro, aí vai para a via da projeção. Tá? Então, pensando aqui, a negação é algo que você tem como resposta a qualquer tragédia, mas tem pessoas que ficam na negação. É um negócio assim, ignoram mesmo, né? Ignoram e você põe para ela, a pessoa ela pode realmente ignorar uma coisa meio maníaca, né? Ou se ocupando de outra coisa, ou pode trazer aquela coisa assim, não, mas isso daí não é nada. Né? Traz aquela coisa como se fosse indiferente ao que está sendo dito. Então essa é uma delas. A outra, que é muito comum, é a dissociação, em que a pessoa traz aquela sensação de que não estava lá. Tipo, fui eu, mas não fui eu, sabe? Assim, tá fora ali da situação, entra para outro lugar e só depois retorna. Então, assim, até traz situações em que teve um determinado comportamento, atitude, mas depois, quando você retoma esse momento, a pessoa não se reconhece. Não fiz isso. Não fiz, claro que não fiz isso. Ela tem essa saída. Porém, ou melhor, acrescentando, a defesa mais característica da organização borderline é uma defesa chamada identificação projetiva. Porque veja só, vamos pegar a identificação projetiva, vamos pegar a primeira palavra projetivo, que vem de projetar, projetor. Você pode pensar na sala de cinema, você sentado aqui e aí atrás da sua cabeça você tem lá o projetor jogando as imagens. Você não assiste a imagem aqui, você nem fica pensando que a imagem sai de você ou atrás de você. Você só enxerga ela projetada numa tela. Beleza. E aí nós temos a famosa defesa projeção, que nós projetamos no outro que nós não suportamos em nós mesmos. Então, sei lá, você vai ter a pessoa que está às vezes mal-humorada, mas não se diz mal-humorada e diz que a outra pessoa está mal-humorada. Você tem os famosos homofóbicos que estão projetando os seus sentimentos, os seus desejos homossexuais. Não significa assim, então quer dizer que o homofóbico é gay. Não necessariamente, mas projeta desejos e homossexuais, tem lá seus desejos, mas a pessoa não reconhece nela mesma e projeta no outro. E é mal barato que essas pessoas têm radar, assim, né? Elas conseguem, ali, ó, aquele cara ali, tá vendo? Aquele ali é gay também. Aquele ali é gay, aquele ali é gay também. Você é gay, hein? É tipo essa coisa
projetada, porque fica um especialista projetando em todo mundo. Beleza, essa é a ideia. Agora eu tenho identificação projetiva, que é o ponto, né, da identificação. Além de projetar, faz com que o outro se identifique com a projeção. E aí, gente, na clínica você tem que ficar esperto com isso. Por isso que é bom entender de defesa, por isso que é importante você fazer sua terapia, sua análise, fazer sua supervisão, porque as pessoas projetam, e se eu estou pensando numa pessoa de organização borderline, projeta pra caramba e ainda faz você se identificar com a projeção. Como assim? Já dei esse exemplo várias vezes em lives, em aulas e tudo mais, mas é muito fácil de pensar, e eu sempre recomendo aquele comecinho do filme Tratamento de Choque, que você tem o Adam Sandler, que ele está no avião. Claro que não estou dizendo que ali é uma pessoa, um padrão borderline, não é isso. Mas só para entender como é que seria o processo. Ele está no avião, e aí ele pede o fone de ouvido. Moça, você pode trazer o fone de ouvido? Ele fala para a aeromoça. Fala, sim, já vou trazer, só um momentinho. E aí passa um tempo, ela não traz e passa por ele várias vezes. Aí ele fala assim, moça, você esqueceu, olha moça, você esqueceu meu fone de ouvido, você pode trazer? Ela fica assim, calma, não precisa ficar nervoso, não precisa gritar comigo. E ele fica até meio constrangido assim, não, mas eu não gritei, eu só pedi o fone de ouvido. Mas beleza, ele espera. E aí vai passando mais um tempo, ela não traz, ele, moça, meu fone de ouvido, não precisa gritar na frente de todo mundo, não precisa ficar me expondo na frente de todo mundo. E ela não traz. Aí tem uma hora que ele encosta nela, ela fala assim, você tá me agredindo, você é muito agressivo. E ele começa a gritar, puto da vida e quase agredindo ela. E aí por isso que ele vai pro tratamento, ele vai ser preso, é tratamento de choque por conta disso. Mas assim, a pessoa consegue causar no outro, consegue fazer com que o outro se identifique com a projeção. Então assim, isso vocês já devem ter passado na vida de vocês. Talvez você seja a pessoa que projete, né? E se você acha assim, não, nunca passei e tá tudo de boa comigo e com os outros, provavelmente você é que projeta. Mas se você já passou para pessoas assim, você sabe como é que é. Parece que a pessoa extrai o pior de você. Né? Parece que a pessoa consegue fazer você se comportar da pior maneira possível. E ainda você fala assim no final, mas eu não sei por que eu fiquei daquele jeito, não tinha motivo. Sim, porque a pessoa projetou e você se identificou com isso. Na clínica, isso vai acontecer com pacientes de organização borderline. Ó, não sei se a Larissa está aí ainda, que é a minha dentista, mas a gente tem muitas conversas quando eu vou lá de pacientes que fazem isso, de pacientes que colocam nesse lugar de não gostei de tal coisa, não gostei de sei o quê, por questões da pessoa e que vai irritando. O profissional irrita ela, irrita a secretária, aí ela me conta, eu me irrito também, mas na nossa clínica, como psicólogos, psicanalistas, vai acontecer, como já aconteceu comigo, a pessoa falando assim, nossa, mas, sei lá, eu esperava um consultório diferente desse seu aqui, né? Eu esperava mais coisas, já que você, sei lá, você aparece no YouTube, eu esperava mais coisas, ok. Aí você faz uma intervenção, putz, mas fraquinha essa intervenção, né? Falam assim que você é tão bom, mas não tô vendo nada disso. E aí você vai se sentindo, por exemplo, intimidado, a mostrar que você é bom. Ah, não sou bom? Então vê só aqui. E aí você vai respondendo a esse lugar que a pessoa te põe. Ela te coloca no lugar de insuficiência, por exemplo, e você vai tentando mostrar que você não é insuficiente, mas quanto mais você faz, mais você se irrita, mais você vai fazer uma porção de coisas e mais vai dizer assim, é pouco, é insuficiente. E aí você está naquele estado de insuficiência de fato, você fica impotente ali na frente. Ou tantas outras coisas, né, de provocar a ira, a raiva do terapeuta. Então é algo muito esperado que vai acontecer de pacientes que tem essa organização borderline, de causar essa irritação no analista. Ela fala comigo, eu falo com ela depois. Aí, ó. Aí ela respondeu. Então isso acontece muitas vezes, e o que acontece do nosso lado aqui como clínicos é a tal da contratransferência. A contratransferência é que dá essa vontade de falar alguma coisa, de mostrar alguma coisa. E é um dos lugares em quem está começando na clínica mais se ferra. Por quê? Porque essas pessoas vão chegar, essa organização borderline, e vão projetar, vão fazer você se identificar com essa projeção, você vai querer mostrar serviço, vai querer mostrar que é o oposto, vai querer mostrar que não é nada disso e vai acabar metendo os pés pelas mãos. Então, gente, qual que é a grande sacada? Diante da projeção, não entra.
né? A pessoa vai dizer que é isso, que é aquilo outro, e você não entra. O Winnicott foi um especialista nisso, tanto que o Winnicott, que eu vou falar na semana que vem dele aqui, ele é o cara que propõe a intervenção na contratransferência, que é uma leitura específica dele. Ele fala, mas não é para quem está começando na clínica, precisa de alguns 10 anos de clínica. E uma das coisas que ele fazia é apontar isso, né? Apontar quando eu recebia essas projeções, esses ataques, ele apontava isso. Ele fala assim, bom, você está fazendo isso, por exemplo, você fazendo dessa maneira, você quer que eu te chute para fora daqui, mas eu não vou fazer isso. As pessoas que você sempre fez isso te chutaram para fora, e parece que você quer fazer a mesma coisa aqui. Mas eu vou deixar a sua escolha. Se você quiser continuar, você volta na semana que vem. Se você acha que não, você não precisa voltar. Quando ele faz isso, por exemplo, ele está mostrando uma separação do eu e do outro, certo? Eu falei para vocês ontem que na neurose eu tenho uma separação do eu e do outro. Na psicose não tem essa separação, nessa perspectiva que eu estou falando. O borderline oscila nessa situação de ora se identificar, ora se confundir, se misturar, ora se separar. Se você responde contratransferencialmente, você está funcionando como objeto interno. Por exemplo, eu falo que você faz de conta, eu sou a pessoa de organização borderline. Eu falo que você está sendo agressivo. E aí eu vou dizer assim, mas olha o tom de voz que você fala. Aí você faz uma outra intervenção, nossa, mas você fala desse lugar aí de psicólogo, vocês acham que estou acima do bem e do mal, porque vocês, doutor, vai fazendo isso, e o outro responde desse lugar de raiva. Se eu te tomo como objeto interno e você funciona como isso que eu estou dizendo de você, eu tenho lá a garantia de que é um objeto interno, de que não tem separação entre eu e o outro, o self e o outro. Agora, se isso que eu faço em relação a você cai no vazio ou cai nesse apontamento de você estar fazendo isso como uma forma de ser rejeitado daqui, como já aconteceu tantas outras vezes, se você quiser vir ou não, isso é uma coisa que você vai escolher e não eu. Quando você faz isso, você causa o efeito de uma separação do eu e do outro. Então é muito diferente, veja gente, por isso que o diagnóstico é tão importante. E eu nem vou ter tempo de entrar em muita coisa, vou ter que parar já para atender uma pessoa agora. Mas só para vocês verem a diferença gigantesca que tem de uma pessoa que você atende, que tem uma organização borderline, de uma pessoa que tem uma organização neurótica. Eu vou pegar alguns outros pontos aqui, só para poder concluir aqui, ó. Então veja só, né, a importância de sacar essas defesas primitivas, que quando você começa a ver, você pode pensar, putz, mas pode ser uma organização psicótica. Só que tem aquele ponto que eu falei ontem para vocês, falei ontem e anteontem, que o teste da realidade está intacto no borderline. Pode ter momentos de irrealidade, ou daqueles momentos dissociativos, mas a pessoa retorna, como está na borda ali, o borda, retorna para esse lugar de teste da realidade intacto, diferentemente da psicose que tem a questão do teste da realidade está comprometido. Bom, além então tudo isso vai provocar contra-transferência. Então é muito comum quando às vezes as pessoas chegam aqui, nossa, eu estou atendendo um caso, mas puta, eu estou sentindo tanta raiva desse paciente. Eu falo, muito provavelmente o paciente está usando identificação projetiva, projeção. Vamos conferir aqui, escutando o caso, se é uma organização que é borderline ou não. Lembrando, quando eu falo isso, eu posso pensar tanto no clássico, de pensar num transtorno de personalidade borderline, ou numa personalidade borderline, mas eu acho legal pensar aqui a forma como o Otto Kemberg coloca, que eu posso pensar em todos os tipos, paranoide, esquizoide, esquizotípico, narcisista, antissocial, histérico, obsessivo, tanto numa organização neurótica, quanto numa organização borderline, quanto numa organização psicótica. É muito diferente, por exemplo, o pessoal que adora falar besteira sobre narcisistas, uma pessoa narcisista, mas dentro de uma organização neurótica, dentro de uma organização borderline e de uma organização psicótica. São coisas muito diferentes. Tanto é que quanto mais vai se agravar, você entra no que um outro chamou de síndrome do narcisismo maligno. Mas enfim, só correr aqui, eu tenho mais 4 minutos. Veja que interessante.
Desorientação ao descrever sua personalidade e superficialidade na descrição do outro. Mas essa superficialidade, veja só, como é colocado, como sempre tem a ver com uma questão da díade que eu falei ontem. O lance é sempre provocar a díade, não é a tríade e não é nem a questão pessoal. Essa falta de capacidade de descrição, não é que a pessoa não consegue fazer isso, mas tem uma questão de provocar um segundo. Veja só o que é dito aqui, ó. Desorientação a descrever sua personalidade e superficialidade na descrição do outro, como forma de desdenhar do interesse do terapeuta. Percebeu que o terapeuta está interessado, entra para esse lugar de desdenhar. Veja como isso lembra muito as histéricas da época do Freud. Por isso que o Christopher Bollas coloca, muitos casos borderline na verdade são histéricos. Mas acrescentando a ótica do Otkenberg, eu posso pensar numa histeria num nível de organização borderline. Aí a coisa vai ficando mais interessante. São, olha só que interessante, apegados à insegurança, que eu falei para vocês, estáveis na instabilidade, problemas com tolerância e autocontrole, rapidamente ficam irritados em situações, então, onde as pessoas normalmente, ou neuroticamente, vamos colocar aqui, onde pessoas neuroticamente sentiriam vergonha, inveja, tristeza e outros afetos, a organização borderline sente raiva. A raiva entra substituindo vergonha, inveja, tristeza e outros. Diferentemente da neurose, organização neurótica. Diferentemente da organização psicótica, veja só, não existe o terror existencial como há nos esquizofrênicos. Existe aqui então, numa esquizofrenia, numa organização psicótica, esse terror da existência, esse caos da existência, essa precariedade da existência. Isso não existe no borderline. Bom, e aí por fim, para poder encerrar aqui, e geralmente não chegam à terapia com essa queixa, chegam por questões de pânico, depressão, estresse por mandato, porque não se reconhecem nessa via. Porque não se reconhece, porque projeta. Eu não sou assim. Falam, eu vim porque falam, mas eu não sou assim. Os outros são assim, você analista assim, porque está projetando o tempo todo. E aí, só para concluir, busca desesperadamente vínculo e uma vez que o tem, faz de tudo para romper e reviver a rejeição. Eu comentei isso ontem. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, eu preciso atender, lembrando, semana inteira falando de diagnóstico na perspectiva psicodinâmica, semana que vem na perspectiva diagnóstico, perspectiva winnicottiana e na outra diagnóstico na perspectiva lacaniana. Quem quiser saber mais, tem meus cursos que eu tenho postado aí depois da live, mais à noite, né, o diagnóstico psicanalítico, para se aprofundar nisso, tem o curso Dossiê Narcisista, que se aprofunda no narcisismo e também passa por questões borderline, obviamente. Tem curso de mecanismos de defesa, tem curso sobre a histeria e essa leitura errônea da borderline como do histérico como borderline e mais uma porção de coisas. Lembrando, eu fiz uma modificação dos meus cursos lá, eu atualizei, né, os preços ficaram um valor mais acessível, os mais antigos, os mais atuais também teve uma modificação. E você comprando 2 dos meus cursos, o terceiro sai com 50% de desconto. Então você pode tanto estudar aqui nas lives, aí você pode se aprofundar com esses cursos que eu tenho para você comprar. E, mas eu não quero, eu sou mão de vaca, não gosto de gastar um centavo, eu sou o rei do PDF, eu quero só me dar bem e não gastar nada com nada. Então você pega seus PDFs no Google e vai lá no YouTube e assiste minhas aulas gratuitas, que tem mais de 600 aulas para assistir lá. Então, boa tarde para vocês. Amanhã eu volto para falar de organização psicótica, às 5 da tarde. E é isso aí. Eu vou agora atender. Depois eu tenho a última aula do meu grupo de estudos desse semestre.